Olá, bem-vindos a mais uma aula 23, subitem do item 4, que é o princípio do individualismo metodológico, e vai se tratar sobre eu e nós. Isso vai explanar um pouquinho sobre algumas questões que valem a pena ser comentadas para quem está estudando, obviamente, a ação humana. Eu e nós. O ego é a unidade do ser agente. O ego é a unidade do ser agente. É um dado irredutível, definindo que é um dado irredutível cuja existência não pode ser negada ou decomposta por nenhum argumento ou sofisma. O nós é sempre o resultado de uma soma que junta dois ou mais egos. Se alguém diz eu, nenhuma outra informação é necessária para estabelecer o seu significado. O mesmo é válido com a relação ao tu, e desde que a pessoa em questão seja precisamente indicada. Com relação ao ele, a mesma coisa. Deixa eu até pegar aqui. Tu, e desde que a pessoa em questão seja precisamente indicada, com relação ao ele. Mas, se alguém diz nós, é preciso alguma informação adicional para indicar quais egos estão compreendidos nesse nós. Então, quando alguém diz nós, se alguém diz nós, é preciso alguma informação adicional para indicar quais egos estão compreendidos nesse nós. Quem é esse nós? É sempre um simples indivíduo que diz nós. Não é todo mundo, só vale nós quando todo mundo falar ao mesmo tempo nós. Não. É sempre um simples indivíduo que fala nós fomos lá. Mesmo que muitos indivíduos o digam em coro, permanece sendo diversas manifestações individuais. O nós não pode agir de maneira diferente do modo como os indivíduos agem no seu próprio interesse. Eles podem tanto agir juntos, em acordo como um deles pode agir por todos. Neste último caso, a cooperação dos outros consiste em propiciar uma situação que torna a ação de apenas um homem efetiva para todos. Somente neste sentido é que o representante de uma entidade social age pelo todo. Ou seja, o presidente do ILAN, quando fala pelo ILAN, por todos nós do ILAN, é um indivíduo que está falando pelo todo. Os membros individuais do corpo coletivo ou obrigam ou permitem que a ação de uma só pessoa lhes seja também concernentes. As tentativas da psicologia para anular o ego e desmascará-lo como uma ilusão são inúteis. Besteirol. O ego praxeológico está além de qualquer dúvida. Pouco importa o que um homem foi ou o que virá a ser. Ao agir e no próprio ato de escolher, ele é um ego. Do pluralis lógicos e do meramente protocolar pluralis majestáticos, devemos distinguir o pluralis gloriosos. Se um canadense, sem a menor noção de patinação no gelo, proclama nós somos os melhores jogadores de hóquei do mundo, ou se um campeão italiano orgulhosamente afirma nós somos os mais notáveis pintores do mundo, ninguém se sentirá enganado. Mas, no que diz respeito aos problemas políticos e econômicos, o pluralis gloriosos evolui para o pluralis imperialis e, como tal, representa um papel significativo na propagação de doutrinas que influirão significativamente na determinação de políticas econômicas internacionais. Somente para criar um pouco de conceito, eu queria falar sobre pluralismo lógico, que é a visão filosófica que sustenta que há mais de uma lógica correta.
Esta está em contraste com o monismo lógico, que argumenta que existe uma única lógica. Nessa visão, acredita-se que há um padrão diferente, tanto para o que conta, para o pluralismo lógico, para o que conta, para uma lógica correta, quanto o que exatamente significa para uma lógica ser correta. Como resultado, o debate sobre monismo lógico e pluralismo é fragmentado em muitas posições diferentes. E aqui encerramos esta aula curtinha do subitem do capítulo 4 sobre o eu e o nós. Nós somos campeões, pentacampeões mundiais com a seleção brasileira. Eu posso falar isso mesmo sabendo que eu sou um perna de pau e não consigo acertar direito uma bola com o pé. Até a próxima aula.